Isso. Estávamos falando no bloco anterior sobre a mudança da presidência, né? Nós estamos contando agora linearmente as mudanças de presidência que houve durante toda a constituição da usina hidrelétrica, a Companhia de Eletricidade Muqui do Sul. Então, em 15 de março de 1927, mudou novamente a presidência, assumiu o Aurélio Rodrigues Alves. E, como tesoureiro, o Ciro Tebaldi. Para vocês, gente, terem uma ideia, só em 1889 é que foi instalado um dínamo gerador fabricado pela Edison Electric Light na estação Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, onde se localiza a Estrada de Ferro Central do Brasil, para acender 6 lâmpadas incandescentes da marca Grain. Então vejam vocês, né, como que essa usina hidrelétrica é importante. Primeiro, esse camarada, o senhor Aurélio Rodrigues Alves, ele é o pai do Chico Aurélio. Muita gente de Mimoso conheceu o Chico Aurélio. Agora, o pai de Chico Aurélio, nós estamos navegando por 1925. Nós estamos falando de coisa que aconteceu há 98 anos do passado. Então eu preciso deixar registrado isso aí, que foi o pai do Chico Aurélio, né, que foi o presidente da Companhia de Eletricidade Muqui do Sul. E como eu vinha falando, você vê a dificuldade, hein? Só em 1889 é que conseguiram instalar um dínamo gerador fabricado pela Edison Electric Light lá na estação Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Então você está vendo que Mimoso era uma cidade que tinha um crescimento assim fantástico. Nós já fomos uma cidade enorme, né? Em 1940, a população do nosso município, né, de São Pedro de Itabapoana, de Mimoso do Sul, também pelo tamanho, nós perdemos muita área, tinha mais gente do que a cidade de Vitória, que é a capital do estado. Então você imagine vocês, o nosso município, em 1940, tinha população maior do que a capital do Espírito Santo. Então Mimoso foi uma terra assim fantástica, né? Tivemos teatro numa época que ninguém tinha. Olha, a nossa igreja matriz foi construída antes de Muqui. A gente tinha rádio, né, ZY9, a rádio AM, e nós deixamos muita coisa acabar, né? Nós paramos um pouco no tempo. E nesse caminho agora, nesse caminho das histórias, nós vamos resgatar essas histórias. Vamos resgatar, né, o acidente da roda gigante, vamos resgatar a história do paraquedista que num salto, o paraquedas não abriu, ele morreu em cima da pedra. Nós estamos preparando um monte de história fantástica para vocês. E hoje nós estamos continuando a história da usina hidrelétrica da Aparecida, lá hoje na propriedade do Carminho. Então, se vocês quiserem visitar, caminhando pela linha, ainda existem as ruínas, né, daquela casinha onde estavam os geradores. Hoje os geradores foram desmontados, virou tudo sucata. Mas, como eu disse, isso está tudo para ser restabelecido, né? Nós estamos com uma companhia em Mimoso que vai reconstruir a usina hidrelétrica da Aparecida. É claro, com tecnologia diferente. Vai se furar um túnel em rocha, com queda livre de 200 metros e onde vão ser colocadas turbinas para nova geração. Mas isso é coisa que ainda está em estudo, né? Eles estão ainda na parte de licenciamento ambiental. Mas com certeza, no futuro próximo, vocês irão ver a barragem da usina Aparecida
voltando a gerar eletricidade. Né? Porque o nosso país está crescendo muito, né? Já estamos tendo pico de eletricidade, com esse calorão que está aí, né? Todo mundo ligando o ar. O Brasil não pode esquecer de fazer hidrelétrica, porque podemos ficar sem luz a qualquer momento, se a gente não tomar todo esse cuidado. Mas como se sabe, gente, não foi a cidade do Rio de Janeiro a primeira a possuir energia elétrica. Você vê, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época. Vocês sabem que Campos dos Goytacazes, Juiz de Fora e Niterói, elas disputavam como capital do Brasil. Eles queriam tirar a capital do Brasil de Salvador e queriam eleger um município. Os municípios nessa época eram muito grandes, por isso que Mimoso era muito populoso. Por exemplo, a cidade de Campos dos Goytacazes adentrava o estado de Minas Gerais. Né? E ali embaixo, depois de Viçosa, ainda era Campos dos Goytacazes. Não tinha essas divisões territoriais que nós tínhamos hoje. E por isso, como era muito grande, Campos, né, se dedicou a ser capital do Brasil. Disputou com Juiz de Fora e disputou com Niterói. Só que quem venceu como capital do Brasil foi Niterói. Como o outro lado é que desenvolveu, né, o lado da Guanabara, o São Sebastião do Rio de Janeiro é que desenvolveu, nós mudamos a nossa capital para o Rio de Janeiro. E vocês se lembram, eu já narrei isso aqui, né? Nós, Mimosos, éramos estado do Rio. Por quê? Porque a divisa nossa do Espírito Santo era o Rio Itapimirim. Então todo o sul do Rio Itapimirim era estado do Rio. A gente pertencia à capitania de São Tomé. Nós não éramos Espírito Santo. Só que os índios cataguases, muito bravos, eles não deixaram o donatário crescer. O donatário abandona a capitania de São Tomé e vai para a África. Aí 7 fazendeiros compram a capitania de São Tomé e é quando o Espírito Santo, junto com a capitania do Rio, vão mudar a divisa. A divisa vai passar a ser, ao invés do Rio Itapimirim, passa a ser, então, o Rio Itabapuana. Aí sim, Mimoso vira capixaba, vira Espírito Santo. E o Coronel Pedro Silva, o que vai acontecer? Os jesuítas vão ficando muito ricos e a coroa portuguesa ficando pobre. Marquês de Pombal, numa ideia maluca, falou assim, não, rapaz, vamos expulsar os jesuítas do Brasil. Por quê? Porque os jesuítas estão todos ricos. Eles que eram dono da Muribeca, ali onde nasceu Mimoso. Né? Porque eles catequizavam o índio e ficava com tudo aquilo ali para eles, com os bois, e isso ia fazendo riqueza. Enquanto a fazenda mesmo imperial, a fazenda real, que a gente chamava, estava ficando pobre. Marquês de Pombal foi, expulsou os jesuítas todinho. Criou um problema para o Brasil, porque eram os jesuítas que davam aulas no Brasil. Então houve um baque na nossa educação com a expulsão dos jesuítas do Brasil. Mas foi uma forma que eles encontraram, né, de expulsar os jesuítas daqui, porque eles estavam ficando muito ricos. Aí o que acontece? A fazenda Mimoso vai a leilão numa asta pública lá na cidade de Campos dos Goytacazes. E esse camarada, o Pedro Silva, Coronel Pedro Silva, compra a fazenda Mimoso. Então tudo que está aqui em Mimoso, desde a fazenda Belmonte até o Rio Itabapuana, passou a ser da família Pedro Silva. Aí vem os herdeiros, né? Seu Antão, vai chegando, vai passar pela família do Gil Leite, vai chegar até hoje. Então, todo Mimoso foi comprado num leilão, numa asta pública por Pedro da Silva. Então, como eu estava dizendo,
não foi a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital nossa, a primeira a possuir energia elétrica, e sim a cidade de Campos dos Goytacazes. E você sabe quando isso aconteceu? Campos foi a primeira cidade do Brasil a possuir eletricidade. Isso em 1883. Você vai ver que logo depois, em 1825, né? Em 1925, Mimoso já tinha usina hidrelétrica. Então nós éramos um município importante. São Pedro era muito importante. E também muito grande, porque a gente pertencia a Cachoeiro de Itapemirim. E quando houve o desmembramento, que tudo virou São Pedro, Alto Calçado, Guaçuí, tudo pertencia a São Pedro. Por isso a nossa população ficou maior que a população da capital, que era Vitória. A produção era realizada, essa produção lá em Campos, por apenas 3 dínamos de 52 kW. Hoje a gente fala em megawatt, terawatt, gigawatt. Aqui, tadinho, ainda está no quilo. Ou seja, 52 mil watts só. E acionados por uma máquina a vapor. Não tinha nem gasolina, não tinha nem um motor a combustão ainda. Eram as máquinas tocadas a vapor. Tinha que esquentar a água para gerar vapor e o vapor rodar a turbina. E essa máquina tinha 50 HP de força, que é o House Power, 50 cavalos vapor, na linguagem mais vulgar da gente. Aí o que acontece? O Carminho, meu ex-sogro, comprou a Fazenda Aparecida. E por que o Carminho comprou a Fazenda Aparecida? Porque ele nascera ali. Ele nascera numa ilha, porque o Rio Muqui do Sul, ele criava 2 braços de rio. Inclusive, a gente até brincava. Um dos braços passava por muita pedra e a água vinha quente. E no outro lado, a água era gelada. A gente brincava. A geladeira do Ernesto, a geladeira do Carminho. Um rio era de água quente e o outro de água fria. Porque passava num trecho de cachoeira, o sol muito quente esquentava a água. E o Carminho foi muito corajoso, né? Porque comprar uma propriedade daquela por 1 milhão, a profissão do Carminho sendo eletricista, era uma dificuldade de pagar danado. Mas ele contou com os amigos, né? Não para dar o dinheiro, mas pelo menos para avalizar. Então avalizaram, Carminho com a coragem comprou a Fazenda Aparecida e hoje a Fazenda Aparecida é dele. Então eu vivi muito ali, vivi muito na Fazenda Aparecida. Conheço muito a usina, né? Porque no nosso tempo ela não gerava mais, mas a barragem estava perfeita. Pude conhecer a comporta, ela não abria mais porque estava tudo emperrado. Mas quando eu fui lá com o Carminho conseguiu botar o gerador para funcionar. Então, isso há pouco tempo funcionava tudo. Quando o Leopoldino ainda era vivo, tomava conta ali. Depois foi abandonada, né? Nós desativamos essa usina, depois fizemos outra tremenda atraso, desativamos a outra também, do Rubens Rangel, e hoje nós não temos geração no nosso município. Agora que o Barão fez uma captação lá e está gerando uma eletricidade. E agora nós vamos retornar tudo isso, né? Nós estamos agora querendo reconstruir o que nós destruímos. Porque o Brasil agora está com necessidade de fazer pequenas gerações. Vocês nos acompanharam agora, fizemos a usina do Garrafão ali na Cachoeira do Inferno, que gera pouquinho, são 2 turbinas. Mas esse pouquinho já ajuda, né? Porque hoje nós estamos interligados, né? O Brasil tem uma interligação de eletricidade que, se faltar luz em um local, a outra abastece. Então está tudo interligado. Então qualquer geração hoje é importante. E agora que entrou também a geração solar, né? As células fotovoltaicas, nós vamos fazendo o Brasil produzir mais energia. Mas eu vou deixar para continuar a nossa história no nosso próximo bloco.
eu continuo toda a nossa história da Fazenda Aparecida. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra, o Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Para promover o crescimento econômico e gerar empregos. Para levar melhores condições de vida para a população mais carente. Para incentivar investimentos e conectar os brasileiros. É para isso que o governo federal trabalha. Para que o Brasil seja sempre a pátria do desenvolvimento. A pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros. A pátria trabalhadora Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A produção agropecuária do nosso Brasil é orgulho de todos nós. Aqui se planta e se produz de tudo. Tem a soja, o milho, o arroz e o feijão, o café, as frutas, a carne, o leite. Já somos grandes aqui e lá fora. Alimentos, fibras e energia produzidos de forma sustentável, que abastecem o Brasil e o mundo. E para essa produção continuar crescendo, o Ministério da Agricultura e Pecuária, junto com o Governo Federal, vai dar aquela ajuda. Uma ajuda que é para todos. O novo Plano Safra está aí para impulsionar o nosso agro. Trazendo mais crédito com melhores condições de financiamento para o pequeno, o médio e o grande produtor rural. Sabe qual o resultado? Mais produtividade, mais emprego, mais renda e mais comida na nossa mesa. E a partir de agora, quem já produz de forma sustentável vai ter mais benefícios na hora de buscar o crédito rural. É o reconhecimento a quem cuida do meio ambiente e do clima, fundamentais para a produção do nosso alimento. É o maior plano safra da história. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No
No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Detran, Governo do Distrito Federal. Então, nós estávamos falando do Carminho, que com a sua coragem, com aquele sonho de menino, né, de comprar a fazenda que ele nasceu. O Carminho nasceu dentro daquela ilha, numa casa que ele está reconstruindo, e ele está tentando agora fazer uma ponte para ter acesso, e ainda falou que o sonho dele, confessou comigo, era fazer uma igreja, ou pelo menos uma gruta pequenininha, como um agradecimento pela vida dele, pela compra ter dado certo e por ele ter conseguido realizar o seu sonho de menino, que era comprar a fazenda em que ele nasceu. Outra pessoa que também se envolveu com isso aí é o Hercílio. Hercílio também, gente, foi um trabalhador desta usina. Então vocês que conhecem a história, vocês que viveram isso aí, a hora que encontrarem comigo na rua, me pare e traga mais informação para que eu possa divulgar aqui. Porque o nosso documentário ele não tem fim. Eu posso fazer outro bloco sobre a Fazenda Aparecida, se a gente começar a arranjar mais assuntos. Né? Porque o João Betero mesmo me falou que o avô dele trabalhou lá. E me prometeu a gente ir a Muqui entrevistar o avô dele para contar alguma coisa dessa história. E assim nós vamos crescendo a nossa história, né? Vamos dando movimento à nossa história, que é bastante interessante, né? Essas narrações. E o Leopoldino, ele encontrou e conheceu o Hercílio lá em Resplendor, Minas Gerais. E trouxe o Hercílio para trabalhar aqui com a gente. Então você veja que Mimoso ainda tinha trabalho. Nós tínhamos empregos, podendo vir pessoas de outros lugares, igual nós recebemos, né? Esses engenheiros, tivemos engenheiro grego, tivemos engenheiro alemão, como foi o Maia, né? Que construiu a ponte do ginásio. Então pessoas importantes passaram por Mimoso. Os turcos, né, os italianos, e assim nós contamos todas a nossa história, né? Nossa história de vida, nossa história de passado e o nosso desenvolvimento. E por alguma razão, nós também tivemos alguns fracassos. São Pedro ficou um pouco parado no tempo, Mimoso também, né? Nós estamos perdendo para Castelo, para Venda Nova. No meu tempo de menino, Venda Nova não tinha nada. A gente ia para Viçosa, parava lá, né? O que a gente conseguia era tomar um café na casa da mãe do Camata. E oferecia um cafezinho para a gente. A gente dormia debaixo de caminhão com motor quente, porque era muito frio, a gente chegava de madrugada em Venda Nova. Venda Nova não tinha nada. Hoje você vai em Venda Nova, vai a Domingos Martins, aquilo virou, né, um polo turístico assim que a gente não consegue fazer. Então nós estamos agora desenvolvendo São Pedro, né, vamos tentar desenvolver Pontões, vamos tentar desenvolver Santo Antônio, precisamos criar uma proposta turística para Rio Preto, porque é uma região muito bonita da gente, e Rio Preto fica muito esquecido, e é uma região linda, né, região de solo turfosos. Nós também precisamos fazer com que aquela região desenvolva, criar um turismo para lá. A usina hidrelétrica da Fazenda Aparecida, ela funcionava como uma entidade de sociedade aberta. O que é uma sociedade aberta? É uma sociedade que vende ações, né? Quem quiser investir é só comprar ações. Então ela não era uma empresa privada, de capital privado. Ela era uma empresa de capital aberto. Se você quisesse investir, né, comprava as ações e ia recebendo, né, o resultado daquele lucro, a distribuição dos lucros, né, que a gente chama de dividendos.
E seu maior acionista, isso é importante, porque acaba se tornando dono, né? O seu maior acionista era o senhor Amador Pinheiro de Barros. Então, agora, o nosso trabalho é identificar quem foram essas pessoas. Filho de quem, quando que nasceu, saber um pouco da vida deles. Porque são personalidades da nossa história. A gente está começando a engatear com pesquisa aqui em Mimoso, né? São trabalhos de pesquisa. E vocês podem me ajudar, né? Porque vocês, as pessoas mais antigas, conheceram esse Amador. Eu, assim, não sei quem é. Eu conto a história, mas não conheço as pessoas. Eu tenho que investigar, né? E é esse o meu trabalho. Eu saio perguntando, eu saio investigando. Eu fui lá, conversei muito com Carmim. Eu venho escrevendo essas histórias. E vocês podem me ajudar, né? Se vocês souberem alguma coisa, saber quem foi, uma informação que acrescente, traga para a gente, para a gente na rua e vamos criando nossos documentários cada vez maiores. Que aí nós vamos tornar a nossa TV, a Mais TV, muito mais interessante, muito mais audiência. E dessa forma nós juntos fazemos essa ideia frutificar. A ideia de criação de uma TV local em Mimoso do Sul, né? O senhor Caetano Ciano era o representante dessa companhia em Muqui. Então nós acabamos criando um representante em Muqui e também um representante em Mimoso. Mas o maior acionista era o senhor Amador Pinheiro de Barros. O gerente geral, então vejam vocês, gente, que é uma organização, tá? Que existe uma gestão. Não era uma empresa qualquer. Uma empresa quando tem direção, né? Tem secretário, tem tesoureiro, tem todas aquelas formas na lei, que escreve as atas, que registra a empresa. É uma empresa que possui gestão, tem uma missão, né? Ela tem um objetivo. E a nossa usina hidrelétrica daqui, ela foi toda montada corretamente, né? Dá para dar uma aula no Sebrae falando sobre isso, né? Porque é assim que a gente tem que montar uma empresa, criando toda essa equipe gestora. Então vocês vão ver que a nossa história é bastante interessante, foi criada com zelo, não foi uma empresa criada de qualquer jeito. O gerente da empresa, o gerente geral da empresa, foi o Guilherme Manuel Cirilo, que ali trabalhou por mais de 10 anos. Então você vai perceber também as passagens dos eletricistas, né? Um monte de eletricista trabalhou com a gente. Carmim, né? Esses eletricistas todos antigos de Mimoso, seu Ernesto, né? Nós vamos recuperando todas essas memórias, né? Você vê falar em Chico Aurélio, o pai do Chico Aurélio foi administrador disso aí. Você vê, né, como o tempo, como a nossa história vai se formando. E foi pelo decreto de número 39.590, esse decreto, gente, ele foi assinado e sancionado em 13 de julho de 1956. Nem mesmo eu era nascido. Pelo Poder Executivo Federal. E foi tudo feito de maneira correta, né? Foi publicado no Diário Oficial da União no dia 14 de julho de 1956. Sabe o que esse decreto fazia? Este decreto, ele autorizava a Companhia de Eletricidade Muqui do Sul a construir a barragem de regularização a montante da atual Fazenda Aparecida, localizada no município de Mimoso do Sul, estado do Espírito Santo. Então, com muito cuidado, nós tivemos acesso ao Diário Oficial de publicação, né, da formação
naquela época nós levantamos 1 metro a mais na barragem, para que ela fosse capaz de fornecer energia também para Mimoso. Porque o primeiro gerador era para Muquio, suíço, ele não aguentava. Quando instalamos o gerador alemão, já conseguimos mandar energia para Muquio e São Pedro. E quando nós aumentamos a barragem, a sua crista, em mais 1 metro para ela reter mais água e gerar mais eletricidade, ela pôde também alimentar Mimoso do Sul. O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1º, da Constituição Federal do Brasil e nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei número 2059, de 5 de março de 1940, considerando que pela Resolução número 1156, de 8 de maio de 1956, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional das Águas e Energia Elétrica. Então tudo isso foi buscado, a lei que autoriza, como é que foi montada, né? Tivemos todo esse cuidado de pegar a criação da usina, um decreto do presidente da República autorizando a construção. E assim a nossa história vai sendo, porque o historiador também tem esse cuidado, né? Ele quer mostrar a lei, ele quer falar o número da lei, ele quer dizer as fontes, né? A gente tem todo esse carinho. Eu trouxe até o decreto aqui, ó. O artigo 1º está escrito assim, ó. Fica autorizada a Companhia de Eletricidade Muqui do Sul a construir uma barragem no rio Muqui do Sul, em local situado na fazenda Jacutinga, no município de Mimoso do Sul, destinada a regularizar o curso do rio a montante da usina Aparecida, de propriedade da concessionária. Caducará o presente título, independente de ato declaratório, se a interessada não satisfizer as seguintes condições. Olha como era bem bolado o contrato. Artigo 1º, inciso 1º do artigo 2º. Apresentar a divisão de águas do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério da Agricultura, num prazo de 120 dias, a contar da data desta publicação deste decreto, os estudos, projetos e orçamentos respectivos. Então, todos os idealizadores tiveram 120 dias para apresentar o projeto, o orçamento, as exigências de lei para que se construísse a tal usina Aparecida de Mimoso do Sul. No inciso 2º do artigo 2º, dizia assim, ó, iniciar e concluir as obras nos prazos que forem fixados pelo ministro da Agricultura. Então, na época, não tinha ainda o Ministério das Minas e Energia que nós temos hoje. Até quem liberava a liberação de barragens, olha você, é o ministro da Agricultura. Né? O que barragem tem a ver com agricultura? Então você vê os avanços, as nossas histórias, né? Artigo 3º. O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 13 de julho de 1956, 135º centenário da Independência e 68º ano da República. Assinam este documento Juscelino Kubitschek, assinatura dele aqui, e Ernesto Dornelles.
era o ministro da Agricultura. E desta forma, nós vamos encerrando, através desse decreto, esse nosso terceiro bloco. Preparando, para a gente começar o nosso quarto bloco, último bloco da nossa narração. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra, o Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Para promover o crescimento econômico e gerar empregos. Para levar melhores condições de vida para a população mais carente. Para incentivar investimentos e conectar os brasileiros. É para isso que o governo federal trabalha. Para que o Brasil seja sempre a pátria do desenvolvimento. A pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros. A pátria trabalhadora Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A produção agropecuária do nosso Brasil é orgulho de todos nós. Aqui se planta e se produz de tudo. Tem a soja, o milho, o arroz e o feijão, o café, as frutas, a carne, o leite. Já somos grandes aqui e lá fora. Alimentos, fibras e energia produzidos de forma sustentável, que abastecem o Brasil e o mundo. E para essa produção continuar crescendo, o Ministério da Agricultura e Pecuária, junto com o Governo Federal, vai dar aquela ajuda. Uma ajuda que é para todos. O novo Plano Safra está aí para impulsionar o nosso agro. Trazendo mais crédito com melhores condições de financiamento para o pequeno, o médio e o grande produtor rural. Sabe qual o resultado? Mais produtividade, mais emprego, mais renda e mais comida na nossa mesa. E a partir de agora, quem já produz de forma sustentável vai ter mais benefícios na hora de buscar o crédito rural. É o reconhecimento a quem cuida do meio ambiente e do clima, fundamentais para a produção do nosso alimento. É o maior plano safra da história. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver.
Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende, não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Detran, Governo do Distrito Federal. Então, retornando ao nosso quarto e último bloco, né, nós estamos criando esse critério de gravarmos sempre 4 blocos para ficar tudo coordenado, né, os horários certinho, para vocês nos assistirem e vocês assim vão acostumando com a nossa programação da Mais TV. Daqui a pouquinho, né, você acostuma com o horário, bota o seu despertador aí para fazer barulho e programe para assistir o que vocês gostem, né? Sempre começando certinho naquele horário. Então nós terminamos o bloco anterior falando que nós temos em mão todo o decreto de publicação, né? Um decreto maravilhoso, assinado por Juscelino Kubitschek e assinado por Ernesto Dornelles. E como o nosso programa, ele é um programa Caminho da História, né? A gente sempre procura trazer conhecimentos. Então, o Juscelino Kubitschek é famosíssimo, mas Ernesto Dornelles não é tão famoso assim. Então vamos conhecer um pouquinho da história também de Ernesto Dornelles, sem fugir do nosso texto, de vez em quando a gente vai ali, mas tem a ver com a nossa usina hidrelétrica Muqui do Sul. O Ernesto Dornelles, esse ministro aqui, ministro da Agricultura, ele nasceu em 20 de setembro de 1897, lá em São Borges, no Rio Grande do Sul. É a mesma cidade de Getúlio Vargas. E trabalhou como ministro da Guerra. Isso no ano de 1943. Se vocês se lembrarem, nós estávamos diante da Segunda Guerra Mundial. Então, houve no Brasil a necessidade de criar um ministro da Guerra. Até porque o Brasil, gente, entrou na guerra. Tá? Nós levamos a nossa força expedicionária para a Itália. Né? E os nossos líderes, nossos soldados, nossos comandantes estão lá na pracinha do Darcy Pires para vocês verem, né? O coronel fez aquele serviço bonito, colocou o canhão, fez uma homenagem, né? A cobra está fumando, a Força Expedicionária Brasileira. Então, Ernesto Dornelles foi também ministro da Guerra, porque nós tivemos problemas com a Alemanha. A Alemanha ficou aqui nas nossas costas afundando vários navios, com o submarino U-2, né? E acabou afundando o navio nosso, e o Brasil se aborreceu com isso e apoiou, né? A Tríplice Entente foi para a guerra na Itália. E essa história nós também pretendemos contar aqui, né? Como é que foi a nossa viagem? Né? Vocês também conhecem o outro da expedicionário de Cachoeiro, famoso, Camilo Cola. Inclusive foi o Camilo Cola que recebeu a placa da paz. O soldado alemão entregou a placa de rendição ao Camilo Cola. Tanto é que quando eu estive com Camilo Cola, o desejo dele, que não realizou, Camilo Cola faleceu, era encontrar esse soldado lá na Alemanha que entregou a placa de rendição da Alemanha na guerra. Então você vê que nós temos assim bastante história para contar. E nós temos que homenagear os nossos expedicionários, né? As pessoas que foram para a guerra, porque a guerra é muito sofrida, eles voltam com várias neuroses, devido às explosões, o risco de vida, o contato com a morte, né?
Mas então nós vamos ter esse contato com Ernesto Dornelles. Ele trabalhou então no gabinete como ministro da Guerra em 1943 e atuou como constituinte em 1946, ou seja, ele ajudou a escrever a Constituição do Brasil. Constituinte é aquela pessoa que trabalha idealizando a Constituição de uma nação. Ernesto Dornelles também foi senador pelo Brasil de 1946 até 1951. Foi uma personalidade fantástica da nossa história. Eu vou gravar um programa falando só da vida de Ernesto Dornelles. Ele também, gente, foi governador. Ele governou de 1951 a 1955. É um camarada importantíssimo da nossa história. E ele passa a ser ministro da Agricultura em 1956. E foi como ministro da Agricultura que ele assinou o decreto de liberação para a construção da usina hidrelétrica da Fazenda Aparecida. Ernesto Dornelles, ele morreu em 30 de julho de 1964. Morreu no Rio de Janeiro. Esse rio que nós estamos falando, onde foi feita a barragem, o Rio Muqui do Sul, ele é um curso de água do nosso município, do município de Mimoso do Sul. É um afluente pela margem esquerda do rio Itabapuana e apresenta cerca de 60 quilômetros de extensão. Nasce aqui mesmo. Esse rio nasce no nosso município, lá nos picos dos Pontões. Eu estive na sua nascente. Renato Moffatti também disse que esteve nessa nascente. Né? Mas a nascente de um rio é difícil, porque muitas vezes existem 4 nascentes na mesma localidade e elas se juntam para formar um rio. Então, qual que é a nascente principal? Mas chegamos na nascente do Rio Muqui do Sul. Fomos eu, o Manel Franco, o Ricardinho, filho do Kiko, o Manuelzinho, filho do Manel Franco, e o Diógenes. Inclusive, nós dormimos lá. E dormimos, gente, lá em cima. É claro, gente, que nós não dormimos naquela pedra do pontão que ninguém consegue subir, só só os caras treinados, né? Só os alpinistas conseguem subir. Tem que usar grampo, corda. Nós não. Nós fomos naquela do lado, próxima a ela, onde existe a grota, e as duas pedras são separadas. Mas nós chegamos naquela mais alta sem ser o Pontões, porque o Pontões só com treinamento, né? E tentamos ir também numa caverna de areia, mas desistimos durante o percurso pela dificuldade de subir, porque nós subimos para essa caverna agarrados em bromélias, sem nenhum equipamento de proteção. Uma travessia muito perigosa e em queda livre. Um acidente ali com certeza seria fatal. Então chegamos muito perto da entrada da caverna. Nós até vimos a entrada dela, cheia de areia grandona, mas a gente não conseguiu chegar nessa caverna, porque começamos a sentir que o risco estava muito grande. O Manel lá embaixo, que não subiu, já estava preocupado com a gente, já começou a gritar: não vai mais não, desce daí, está muito perigoso. Aí reunimos, falou: ó, vamos desistir de tentar chegar nessa caverna. Mas já teve gente de Mimoso que conseguiu chegar, fotografou lá dentro, é muito bonito, ela é cheia de areia, é um cavernão. Então um dia com equipamento próprio, a gente pode fazer uma expedição, né? Espeleologia, né? As pessoas que gostam de explorar a caverna.
Este rio que nós estamos falando, o Rio Muqui do Sul, ele já teve 2 usinas implantadas, como eu já narrei aqui. Primeiro nós construímos a usina da Aparecida. E depois o Rubens Rangel, quando foi governador de Mimoso, Rubens Rangel é avô do Ronan Rangel, ele conseguiu uma verba e construiu a outra usina. Aquela que a gente brincava de tomar banho, que tem aquela descida, né? Que a gente pulava naquele poço e ia descendo até agarrar na escadinha para não cair em queda livre no gerador, né? Era inclusive perigoso a nossa descida. Mas no nosso tempo de moleque, né? Era uma farra. Mimoso ia todo para lá e a gente tomava banho naquele conduto forçado que levava a água até a turbina e de lá lançava aquela montanha de água em queda livre. Girava a turbina e gerava eletricidade. Então, no nosso verão, né, o tempo do mata-fome, o tempo das piabinhas, então a gente ia para lá tomar banho, Mimoso muito quente. Imagina um dia de hoje, quente igual está Mimoso, né? Ali era um refúgio da gente tomar banho. E o Rio Muqui do Sul também. Quando a gente ia tomar banho no Carminho, você nunca estava sozinho. Era muita gente tomando banho no Carminho. Um pouco mais abaixo, tinha os Pocitos. Outro poço que Mimoso inteiro ia para lá tomar banho. Parecia praia. E vinha também a Pedrinha. A Pedrinha é mais perigosa. Inclusive, quando eu fui tomar banho na Pedrinha, houve um afogamento. O Renato, que devia ser um sobrinho do seu Zezinho Monteiro, ele dava acesso, passou mal debaixo da água e morreu afogado. Nesse dia, nós estávamos construindo um campinho de futebol, onde é a casa ali da Nancirleia, do Nilson Maria, onde morou o Marco Valério. Ali era um campinho de futebol da gente. E nós, meninos, fomos lá na Santa Marta cortar bambu para fazer a trave. E como era um dia muito quente, depois que nós colocamos a trave no lugar, vão lá para a Pedrinha tomar banho de rio e vão. Foi quando aconteceu esse acidente e o Renato, aqui, meu vizinho, eu morava ali onde mora o Clinja, né, em frente à casa da Tininha, e o Renato morava na casa da Zezé do Bolão, ali onde mora a Rossana, que tem a ótica, a Zezé do Bolão. Esse menino veio e houve um afogamento, Renato. Foi uma das primeiras pessoas da minha vida que eu vi morta. Eu era tão pequeno que o Marquinhos me levantou no caixão para eu ver o Renato de pertinho, de mais pertinho, né? Na nossa curiosidade de menino. Não sei nem que ano foi isso. Tem muito tempo. E hoje, essas 2 hidrelétricas estão desativadas. A nossa história não existe mais. O Rio da Mina não existe mais. Restou-nos agora tomar banho lá no Belmonte, porque até a Santa Marta, que a gente tomava muito banho, na usina também da Santa Marta, ali, do Lauro, né? Do seu Lauro Lemos, também foi desativada. Hoje ali onde é o sítio do Vaninho Guassone. Então os nossos poços foram se deteriorando, o nosso rio está poluído, né? Inclusive é uma proposta da gente, né, começar a criar, nós estamos com uma proposta de extensão universitária, através da UAB, a Universidade Aberta do Brasil, onde eu dou aula, lá também eu sou aluno, e o nosso projeto de extensão é justamente esse, despoluir o Rio de Mimoso. Isso é um projeto de extensão, mas isso eu conto depois para vocês, porque nós temos uma limitação de tempo e eu tenho que encerrar o nosso programa para a gente não estourar esse tempo. Então, neste momento, eu me despeço de vocês, agradecendo pelo carinho, agradecendo pela audiência. Continue aí ligado com a gente, dê essa preferência. Vamos valorizar o nosso município. Nós estamos tentando fazer programas legais para vocês.
Mas precisamos da cooperação, precisamos da audiência, né? E precisamos do comentário de vocês. A hora que a gente lançar um vídeo no YouTube, vai lá, comente, fale o que você achou, o que pode melhorar, traga novas ideias. E dessa forma, eu me despeço de vocês muito carinhosamente. Um abração do seu amigo Dodô. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Oh, é tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra, o Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Para promover o crescimento econômico e gerar empregos. Para levar melhores condições de vida para a população mais carente. Para incentivar investimentos e conectar os brasileiros. É para isso que o governo federal trabalha. Para que o Brasil seja sempre a pátria do desenvolvimento. A pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros. A pátria trabalhadora Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A produção agropecuária do nosso Brasil é orgulho de todos nós. Aqui se planta e se produz de tudo. Tem a soja, o milho, o arroz e o feijão, o café, as frutas, a carne, o leite. Já somos grandes aqui e lá fora. Alimentos, fibras e energia produzidos de forma sustentável, que abastecem o Brasil e o mundo. E para essa produção continuar crescendo, o Ministério da Agricultura e Pecuária, junto com o Governo Federal, vai dar aquela ajuda. Uma ajuda que é para todos. O novo Plano Safra está aí para impulsionar o nosso agro. Trazendo mais crédito com melhores condições de financiamento para o pequeno, o médio e o grande produtor rural. Sabe qual o resultado? Mais produtividade, mais emprego, mais renda e mais comida na nossa mesa. E a partir de agora, quem já produz de forma sustentável vai ter mais benefícios na hora de buscar o crédito rural. É o reconhecimento a quem cuida do meio ambiente e do clima, fundamentais para a produção do nosso alimento. É o maior plano safra da história. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection.